Olá pessoal, graça e paz, muito bom estar aqui de novo. Apareceu mais um tempinho para poder estar junto com vocês e eu quero aqui, hoje nós vamos falar com algo muito poderoso que também pode nos ajudar ou pode nos bloquear. Eu quero falar hoje sobre medo, tá? Deus tem colocado algo poderoso dentro do meu coração para a gente falar um pouco sobre medo. A gente tem visto pessoas que por causa do medo não têm seguido seu propósito, em virtude do medo tem paralisado. E a gente vai falar um pouco sobre algumas pessoas no decurso da Bíblia, pessoas que a gente vai ver que foram homens chamados por Deus, homens que tinham uma promessa, homens que tinham uma missão dada por Deus, mas que por um tempo na sua vida se paralisaram por causa do medo, tá? Então vamos falar um pouco sobre medo. Você que está entrando aí, compartilha e a gente vai bater um pouco, vai bater esse papo e eu sei que vai virar algumas chaves na tua vida com relação a medo, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que existem dois tipos de medo na nossa vida. Existe um medo que é um medo cuidativo, né? É um medo que nos preserva de um perigo eminente. Então, se eu vejo um abismo na minha frente, se eu vejo uma fogueira, aquilo há uma potencialidade de me matar, de prejudicar a minha integridade. Então, há algo dentro da nossa mente que nos afasta daquilo para que nós não venhamos a morrer prematuramente. Então, existe um cuidado dentro de nós, uma autopreservação dentro de nós. Então, esse instinto é um instinto colocado por Deus em nós, que é um instinto de autopreservação. Então, existe esse medo autopreservativo que tem como característica nos livrar de eminência de algumas coisas que vão poder nos matar. Mas, ao mesmo tempo, esse medo, essa autopreservação que nós temos como um instinto dentro de nós. Como que é esse instinto de autopreservação? Por exemplo, se alguma pessoa ameaça atacar uma pedra em você, o que você faz? Qual a sua primeira reação? Você faz assim para proteger os olhos, proteger a face. Então isso é um instinto de autopreservação. E o problema é o seguinte: se esse instinto de autopreservação ele estiver muito exacerbado dentro do nosso coração, se ele estiver numa medida que não deve ser, se ele estiver em desequilíbrio, o que isso vai acontecer? Isso vai trazer um medo paralisante que vai o quê? Vai fazer com que nós não vivamos aquilo que nós temos que viver. Isso vai nos paralisar, isso vai fazer de nós pessoas paralisadas. Então, o desequilíbrio dessa autopreservação, se ela tiver de menos, o que vai acontecer? Vai tornar uma pessoa que não tem medo de nada. Então você vê algumas pessoas que elas encaram algumas coisas de forma maluca. Então, você vê aqueles meninos lá no Rio de Janeiro que ficam surfando em cima daqueles trens. Ou seja, eles estão no outro extremo. Eles têm esse instinto de autopreservação é tão pequeno dentro deles que eles acabam fazendo loucura de graça. Então, qual é a razão de fazer aquilo lá? Então, corre o perigo de relar num fio, de alguma coisa, então acaba sendo algo meio suicida. E existe, ele de forma exagerada em nós, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer um medo paralisante. Esse medo paralisante trava algumas pessoas e essas pessoas não conseguem o quê? Caminhar à frente. Essas pessoas elas ficam paralisadas, tudo traz medo para elas, tudo traz algo que ela se acha incompetente para cumprir esses propósitos. E não é isso que Deus tem para nós. Então, em ambas as situações, há uma situação de pecado. Por quê? O que é o pecado? O pecado é o desequilíbrio dos nossos instintos. O pecado é o desequilíbrio das nossas emoções. Então, todas as vezes que nossas emoções e os nossos instintos estiverem desequilibrados, isso vai gerar um pecado na nossa vida, tá? Então, eu quero falar um pouco sobre medo que eu tenho visto. Eu acabei de ter uma situação aqui em casa, em que apareceu uma ferida no braço do meu filho, uma espécie de uma espinha no cotovelo dele há umas 3 semanas atrás. E a gente pensou que foi algo
alguma ferida. A gente acabou percebendo hoje que essa ferida ela cresceu pelo fato dele não querer cuidar dela, porque meu filho ele tem muito medo com relação à dor. Então, pelo fato de não ter a dor, a gente não consegue tocar ali para poder espremer para poder sair aquela substância ruim que fica ali dentro, que a gente chama de pus. A gente tem que poder espremer para poder sair aquela substância ruim que traz uma infecção. E nesse momento Deus falou muito ao meu coração de uma geração hoje uma geração que vive sobre o domínio do medo. Uma geração que está acostumada a receber tudo de maneira fácil, de maneira indolor. Então vamos lá, eu quero comer um cheeseburger, eu faço um pedido no iFood, ele entrega aqui dentro de casa, ou seja, não há um trabalho, não há uma dor de eu ir atrás desse cheeseburger, eu não tenho que andar até esse cheeseburger para poder obter aquilo que me traz sustento. Então hoje, como nos Vingadores, através de um estalo da manopla do nosso infinito, a gente acaba adquirindo algumas coisas na nossa vida, e isso, apesar de facilitar muito a nossa vida, tem trazido algumas chaves na mente das pessoas, que as pessoas estão cada vez mais medrosas com relação ao medo. Então a gente vai com relação à dor. Então a gente vê que cada vez mais aumenta o número de artistas hollywoodianos que procurando tratamento pelo fato de estarem viciados em remédios que são usados para poder tirar a dor. Então uma geração totalmente com medo de dor. A gente vai ver que um Michael Jackson, um cara que tinha tudo para romper na sua vida, um homem super talentoso, um cara que deixou um legado tremendo na música, e a gente vai ver que um cara que totalmente com medo da dor, viciado em remédio justamente para tirar a dor. E a nossa caminhada com Deus não é uma caminhada indolor. Muitas vezes a gente vem para Deus, oi Rose, linda, tudo jóia, paz. A nossa caminhada com Jesus, muitas vezes a gente vem para Deus para que Ele venha nos livrar da dor. E Deus ele não vem para nos livrar da dor. Eu entendo que quando nós caminhamos com Deus, nós vamos nos livrar da dor que não nos traz crescimento, da dor que simplesmente pela dor. Mas quando nós caminhamos em parceria com o Senhor, nós vamos passar por dores sim, mas dores que nos trazem crescimento. Então o Evangelho não nos exime de dor. O Evangelho, a consciência de Jesus dentro de nós, através da morada do Espírito Santo dentro de nós somos morada do Espírito Santo. E pelo fato de nós sermos morada dentro do Espírito Santo, a partir do momento que o Espírito Santo habita dentro de mim, toda a consciência de Cristo está dentro de nós. Tá? A consciência de Cristo nós não temos que buscar externamente. A consciência de Cristo nós não temos que buscar do céu. A consciência de Cristo já está dentro de nós. O nosso trabalho agora é tirar de dentro do nosso espírito toda a direção e toda a ação que Deus requer da nossa vida, para que, se necessariamente a gente for ter que passar por dor, nós vamos passar de mãos dadas com o Senhor. A gente vê Davi dizendo assim, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Então Davi sabia que mesmo ele tendo comunhão com Deus, que mesmo ele estando de mãos dadas com Deus, havia uma possibilidade dele passar por esse vale da sombra da morte. Qual é esse vale da sombra da morte? É o momento que ele morreria e partiria para poder ir morar com Jesus, para poder ir morar com o Pai. Mas por que ele colocava isso como uma potencialidade? Porque ainda que eu passasse, ele colocava isso como uma potencialidade. Por quê? Porque ele tinha a esperança da volta do seu Redentor para que ele não precisasse passar por isso. Então, assim como ele tinha essa esperança do Redentor voltar antes que ele morresse fisicamente, assim nós também temos essa esperança. Mas nós temos que estar preparados que se até o dia da nossa morte, se Jesus ainda não voltar, nós vamos passar por esse vale da sombra da morte. Mas Jesus estará conosco, Ele é a nossa segurança, Ele é a chave que tem que ser girada dentro do nosso coração, para que nós não vivamos pelo domínio do medo.
Porque quando a gente vive pelo domínio do medo, a gente acaba não vivendo tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, se Davi ele fosse um cara que vivesse travado pelo domínio do medo, ele nunca teria se disposto a matar o gigante. E a gente vai ver que o gigante nada mais era que um portal para a bênção de Davi. Então, alguns gigantes que se apresentam na nossa vida, muitas vezes a gente dá o nome daquilo de problema, muitas vezes a gente dá o nome daquilo de impossibilidade, muitas vezes a gente dá o nome daquilo de loucura. Mas, na verdade, os gigantes que se apresentam na nossa vida são portais para nos impulsionar para um destino maravilhoso que Deus tem para a nossa vida. Então, não trate os seus gigantes, não trate as suas dificuldades como problemas insolúveis. Trate as suas dificuldades que se apresentam diante de você como um portal. Encare aquilo ali como um portal que vai te impulsionar para o teu destino profético. Mas quando a gente vive pelo domínio do medo, a gente não encara, a gente tem medo de passar por esse portal. E é justamente para isso que a cruz veio. Uma das funções da cruz foi redimir o nosso espírito, para que isso transborde na nossa alma, para que a gente perca o medo de viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque o medo é uma condição, é uma mentalidade que a Bíblia vai chamar de espírito não como uma entidade que entra dentro de nós, espírito, mas como uma motivação que entra na nossa alma. Por exemplo, quando nós estamos na época da Copa, a mídia vai dizer que nós estamos em espírito de Copa, porque nós estamos numa motivação de Copa do Mundo. Nós estamos aí às vésperas do Dia das Mães, então vive-se um espírito de Dia das Mães. Então, não que seja uma entidade. Então, esse medo é um espírito, é uma motivação, é uma mentalidade que entra dentro do nosso coração, que é fruto de uma desconexão com Deus. Então, na verdade, todo medo paralisante é resultado de alguma forma de desconexão com Deus. Então a gente vai ver Adão e Eva que caminhavam no jardim, eram supridos em tudo, tinham a visitação de Deus todos os dias na viração do dia, e isso era uma certeza que sempre habitava o coração deles, então eles tinham essa certeza bem firmada no seu coração. Mas a partir do momento que eles pecam e descumprem o mandamento de Deus, que nada mais era um mandamento para preservação da vida deles, a partir do momento que eles pecam, ocorre a primeira reação deles, eles vão se esconder atrás das árvores e dos arbustos e colocam sobre si, pela percepção que estavam nus, colocam sobre si folhas de figueira. Então, trazendo essa analogia para nós nos dias de hoje, é quando nós estamos diante de Deus e nós, por alguma maneira, nós descumprimos algo que nós entendemos e que foi descrito na palavra de Deus, que aquilo era importante para a nossa preservação. E qual é a função do inimigo? Falar que quando você peca, que quando você faz algo que não agrada a Deus, é necessário você sumir e se esconder de Deus. Pelo fato de colocar na nossa mentalidade a figura de um Deus punitivo, de um Deus que é poderoso sim, mas um Deus que vai te punir, um Deus que vai detonar com você, um Deus que não vai querer mais se relacionar com você, porque afinal você o ofendeu com o seu pecado. Então isso traz um medo no coração das pessoas, e as pessoas vão se esconder de quê? Se esconder de Deus? Num primeiro lugar sim, mas ao mesmo tempo que você está se escondendo de Deus, você está se escondendo de tudo aquilo que Deus tem preparado de bom para a tua vida. Porque a cruz de Cristo, ela trouxe sobre nós uma autoridade que, se nós pecássemos, a gente passa por cima desse pecado, a gente já não peca mais, e o nosso relacionamento com Deus continua como se nada tivesse acontecido. Porque Deus não é um Deus rancoroso que fica lembrando dos passados e jogando na nossa cara tudo aquilo que nós fizemos. Às vezes nós temos um comportamento que é um comportamento pecaminoso, um comportamento que reflete a consciência de Adão, que é um comportamento de ficar lembrando das coisas passadas, e muitas vezes nas nossas discussões entre marido e mulher, mulher e esposo,
pai e filho, ou seja, nas nossas estruturas relacionais, a gente tende a jogar, mas você fez aquilo, mas era aquilo, você agia de tal forma, e a gente acha que esse comportamento é o comportamento de Deus. Mas a cruz de Cristo vai dizer que uma vez que eu me arrependo e aquele pecado já não faz parte mais, já não é uma possibilidade mais na minha vida, já é algo que eu queira largar e que eu senti nojo daquilo, o que acontece? A cruz de Cristo, o sangue de Jesus Cristo cobre, ele redime esse pecado. Ele já não lembra mais desse pecado, esse pecado é jogado no mar do esquecimento. Isso já não é mais um argumento de Deus contra nós. Olha que coisa maravilhosa, Deus ele não usa de argumentos, de fatos, de pecados passados na nossa vida, de argumentos contra nós. Quem usa isso de argumentos contra nós é Satanás. Então, se algum pecado seu tem sido lançado em rosto de modo pejorativo, não tem tentado desestruturar a sua fé e Deus, o que acontece? Eu vou deixar de viver o que Ele tem de melhor para mim, porque Deus é um Deus de coisas melhores. Então, por isso, agora é que entra a fé. O que é a fé? É uma expectativa, é uma certeza positiva de que Deus vai me tratar bem, de que Deus ele cuida de mim da melhor maneira possível, de tal maneira que isso me traga refrigério. E quando eu estou falando de refrigério, não estou falando somente de bênçãos que você vai receber. O refrigério muitas vezes vem em o Senhor retirar algumas coisas que estão nos impedindo de avançar. Então, o autor de Hebreus, ele vai dizer no capítulo 11, no versículo de número 6, ele vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todo aquele que dele se aproxima, creia que ele exista e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, quando eu tenho medo de alguém, eu vou criar uma expectativa que ele não é recompensador daquilo que eu estou buscando, daquilo que eu estou fazendo para ele, daquilo que eu estou sendo nele. E isso vai gerar um medo nas nossas vidas, mas quando nós cremos que Deus ele é recompensador de cada pensamento bom que você tem dele, de cada movimento, de cada ação rumo à direção dele, nós nos encontramos em segurança e esse medo vai saindo fora. Por quê? Porque sai fora o medo, porque o amor de Deus começa a entrar na nossa vida. Então lá em 1 João capítulo 4, ele vai dizer o quê? Que o verdadeiro amor, quem que é o verdadeiro amor? É Jesus, é Deus. Deus ele é amor, Deus ele não tem amor. Deus ele é o amor. Então esse verdadeiro amor em nós, ele lança fora todo medo. Então esse lança fora todo medo é um medo paralisante, é o medo de se aproximar dele, é o medo de não corresponder às expectativas de Deus. Sabe, às vezes a gente acha que Deus, ele é alguém que fica lá no céu com uma expectativa de nós. E parece que quando a gente não cumpre essa expectativa, parece que desanima pelo fato, Deus, eu não cumpri a expectativa de Deus, e Deus está lá no trono dele chorando pelo fato que eu não cumpri a expectativa dele. Isso é um pensamento totalmente enganoso, é um pensamento que nos afasta do coração de Deus. Então, quando o autor de Hebreus fala sem fé é impossível agradar a Deus, ele está dizendo que ele traz duas coisas intrínsecas aí. Que eu preciso ter fé, para poder agradar a Deus, porque nada melhor do que eu mostrar a confiança no Pai, mostrar a minha confiança em Deus, em que? Confiando nele. Quando eu confio em alguém, eu estou dizendo que aquela pessoa ela é suficiente para mim. Eu estou dizendo que aquela pessoa ela tem toda a sabedoria e todos os requisitos para poder cuidar de mim. Mas existe essa fé ao contrário. A fé ao contrário, o que é? É o medo. Então, da mesma forma como a fé positiva, como a fé que crê em Deus, como a fé que é baseada no amor, que lançou fora todo medo, é algo que atrai o favor de Deus. Então há certas coisas na nossa vida que atraem o favor de Deus.
Mas ao mesmo tempo existe o bem e existe o resultado daquilo que não é bem, que nós vamos chamar de mal. Então, a fé negativa, que é o medo, então escreva bem, medo é uma fé negativa. Medo é algo que vai atrair desgraças para a nossa vida. Medo é algo que vai nos fazer nos afastar de Deus. E todas as vezes que eu me afasto de Deus, eu me afasto do amor. E eu, em me afastando do amor, eu me afasto das bênçãos, eu me afasto de tudo que é positivo que Ele pode trazer sobre a minha vida. Então, se a gente vai ver que o casal Adão e Eva, quando Deus vai procurá-los, Ele vai falar assim, ó, nós tivemos medo e nos escondemos. O medo, ele veio por quê? Porque eles estavam envergonhados pelo fato de, na mente deles, e pelo fato da serpente ter inserido esse pensamento neles, deles não corresponderem a uma expectativa de Deus. Então a gente vai ver que a ação de Deus não demonstra isso, porque apesar do homem ter pecado, Deus continuava a descer no jardim todos os dias. Ele foi lá e ainda gritou pelo nome de Adão. Quando a gente vê Deus falando assim, ó, Adão, onde tu estás? Na verdade não é Deus brincando de esconde-esconde com o homem, não sabendo onde Adão estava. Na verdade Deus está falando, Adão, onde que está aquela coragem? Onde que está aquela comunhão? Onde que está aquela vida de comunhão que nós tínhamos antes de tudo isso? Então, muitas vezes a gente está vivendo isso, a gente está afastado de Deus com medo, paralisado, e Deus está te chamando. Deus, eu tenho certeza que Deus me incomodou nessa manhã para fazer essa live com você, porque muitas pessoas que estão assistindo aqui e que vão assistir pelo fato de você estar compartilhando, isso vai chegar a muitas pessoas que estão vivendo paralisadas em função de um medo. E esse medo, na verdade, ele está preservando a sua carne, ele está preservando as suas emoções, ele está retroalimentando cada vez mais o seu medo, mas afastando você da verdadeira felicidade que Deus tem para a tua vida. Está afastando você do destino profético que Deus tem para a tua vida. Deus, ele é um Deus de coisas boas, ele é um Deus de bons destinos, ele é um Deus que trabalha para que ele venha suprir aquele que espera nele. Então a gente vê lá em Isaías 64, verso 4, dizendo que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, essa expectativa positiva em Deus, essa falta de medo, esse se sentir amado e cuidado por Deus, atrai cada vez mais o favor de Deus. É lógico que em algumas situações, aquilo que nós esperamos não vai acontecer. Mas por que não vai acontecer? Porque Deus, que Ele é o sábio, Ele é o ancião de dias, Ele é o conhecedor, Ele é a sabedoria plena. Essa sabedoria plena sabe que em algumas coisas para nós não vai ser bom, algumas coisas para nós não vai ser benéfico. E olha que coisa louca. Às vezes você acha que você não sabe daquilo que Deus tem para você, não sabe do teu propósito, não sabe do teu destino. Mas isso é um engano de Satanás para a tua vida. Porque lá em Eclesiastes capítulo 3, vai dizer que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Olha que coisa maravilhosa. E o que é essa eternidade? A eternidade é o quê? É a mente de Deus, é a consciência de Deus. A consciência de Deus é eterna, é algo expansivo. Às vezes nós limitamos Deus como simplesmente uma pessoa que é limitada no seu ser, mas nós temos que entender que tudo é Deus. A palavra de Deus vai dizer que por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas, vai falar que nele nós existimos, ou seja, Deus é uma pessoa em Cristo para poder se relacionar conosco, mas ao mesmo tempo, Deus, Ele é tudo que nós estamos vivendo. Nós vivemos, se a gente puder reduzir isso para que você possa entender, nós vivemos dentro de uma bolha que se chama Deus. Só que dentro dessa bolha, através da consciência, através do livre-arbítrio que Ele nos deu, nós temos o que? A opção de viver aquilo que é o melhor que Ele tem, ou nós temos a opção de viver aquilo que é o pior. Então, quando eu vivo uma vida em pecado, eu me afasto do melhor que Ele tem para mim nessa vida.
Mas quando eu vivo uma vida de me sentir amado por Ele, de entender que Ele é meu Pai, que Ele quer o meu melhor e que lança fora todo medo, a partir desse momento eu começo a atrair tudo aquilo que Ele tem preparado para mim. Então quer viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você, tudo aquilo de melhor que Deus tem preparado para você, comece a lançar fora esse medo, comece a não dar os seus ouvidos mais para a voz da serpente. Porque a serpente continua falando, a serpente continua querendo fazer com que o seu destino não seja vivido nessa terra. E o teu destino, essa eternidade que Deus colocou dentro de você, começa a ser vivido aqui. Não tem nada lá para o céu, começa a ser vivido aqui, porque há uma eternidade, você vive uma eternidade. Fala, Carlos Eduardo, beleza aí? Joia. Então, essa eternidade começa a ser vivida no momento que você recebe Jesus no teu coração. Por isso que antes você estava, a Bíblia vai falar que antes de Cristo nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você estava morto, você não estava vivendo a eternidade. A eternidade é tudo de bom que Deus tem preparado para nós. Aí você pode falar assim, mas parece que eu recebi a Cristo e dentro dessa eternidade alguns infortúnios têm aparecido na minha vida. Exatamente por isso. Porque alguns portais que nós chamamos de problemas, que nós chamamos de dificuldades, que nós chamamos erroneamente às vezes de desgraças, algumas pessoas vão chamar o infortúnio de desgraça e deixe de usar essa palavra, porque dentro de coisas que são aparentemente negativas para você, a graça de Deus está inserida ali, porque dentro dessas coisas negativas Deus está te impulsionando para algo melhor. Imagina se Jesus, ele entendesse que a cruz era uma desgraça para ele. Mas a gente vai ver diferente. Jesus sabia que a cruz traria dor. Jesus sabia que a cruz traria vergonha. Jesus sabia que a cruz traria toda espécie de sentimentos negativos naquele momento, que ele ia sentir dor insuportável, ele ia ser cuspido. Mas de maneira nenhuma ele fugia da cruz. Ele falava, eu tenho um propósito, eu tenho algo maravilhoso, eu tenho algo para viver no Pai, que é a cruz. Mas quando ele vive a cruz, essa semente, ela parte para um novo estágio, porque ela experimentou de forma total o amor que o Pai tinha pela vida dele. Sabe? Você quer experimentar o amor total que o Pai tem reservado já para a tua vida? Talvez você não esteja experimentando isso. E talvez pelo fato de você não estar experimentando isso, o medo te dominou. E se o medo te dominou, talvez você esteja entrando num processo depressivo. Eu falo aqui com pessoas que muitas vezes estão vivendo em depressão. A depressão nesses últimos tempos é o mal do século. Pessoas, ontem mesmo eu vi uma reportagem sobre uma Miss lá do Nordeste, uma menina linda, linda, linda. Eu entrei na rede social dela, uma menina linda, com um namorado lindo, se suicidou pelo fato da depressão. O que é a depressão? É um aumento do medo sobre as pessoas, é uma ausência, é lógico que isso é a depressão, ela é doença sim, mas é uma doença da alma, pelo fato da pessoa deixar com que esse medo venha dominar a mente dela. E eu trago uma palavra de bênção para a tua vida. O verdadeiro amor de Deus, ele vai lançar fora esse medo e vai te projetar para o destino, que Deus tem um destino bom que Deus tem para a tua vida. A palavra de Deus vai dizer, ali em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim a qual vocês estão esperando. Então continue tendo uma esperança positiva em Deus, não deixe com que esse medo venha estragar o seu relacionamento com Deus. Porque algumas coisas dentro do nosso coração já vão estar escritas dentro do nosso coração pelo fato de Deus ter colocado essa eternidade dentro de nós. Amém? Deus colocou essa eternidade dentro de nós e dentro dessa eternidade há um destino que Deus já escreveu sobre as nossas vidas, que não é algo que Deus vai impor, mas é algo que Deus vai propor como um plano. Então vamos lá para Eclesiastes. Eu quero ler esse texto com você. Salomão, que é um cara que teve uma consciência, de uma sabedoria,
e pôde acessar novos níveis em Deus, olha o que ele vai escrever. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra de Deus, fez desde o princípio até o fim. Ou seja, então ele colocou esse mundo aqui, é uma palavra que quer dizer a eternidade. Tudo aquilo que foi criado por Deus. Então ele colocou tudo isso dentro de nós. Então há uma sabedoria dentro de nós, há uma consciência divina de Deus naqueles que são habitados pelo Espírito de Cristo. Aquilo está escrito dentro do teu coração. E pelo fato de muitas vezes isso transbordar dentro de nós, muitas vezes vai haver insights, vai haver alguns sparks, vai haver alguns estalos de consciência dentro de nós daquilo que nós vamos ter que passar. E dentro daquilo que nós vamos ter que passar, algumas coisas vão estar de mão dadas com dores. Por quê? Para que nós possamos passar por essas dores, para sermos projetados para um outro nível. Então, nós que fazemos essa escolha, ou você passa por esse momento de dor de mãos dadas com o Senhor, ou você passa nesse momento de dificuldade com medo e escondido do Senhor. Agora eu pergunto para você, qual a melhor maneira de passar por isso? Nós como filhos, você já foi filho, todos nós já fomos filhos, qual era a melhor maneira de passar pelas dificuldades? Com o pai do nosso lado ou sozinho, esperando ajuda de não sei de quem? É lógico que é com o pai. Então nós vamos ver um homem que a gente conhece na Bíblia como um homem que passou por uma dificuldade muito grande, que é Jó. Então Jó, nós conhecemos Jó como o cara que sofreu. Mas assim como nós, Jó tinha essa eternidade colocada dentro do coração dele. Só que Jó, apesar dele ser um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, ou seja, um cara padrão no Senhor, era um cara que tinha... Ele, por um certo momento da vida dele, veio esse estalo falando com ele, algo que do seu espírito falava com a sua alma. Que ele teria que passar por momentos de dificuldade, que um dia a dificuldade de uma maneira poderosa chegaria e bateria a porta da vida dele. E vai dizer que ali em Jó 3, verso 25 ou 23, se eu não me engano, vai dizer que Jó vai dizer que aquilo que eu temia me aconteceu. É lógico, aquilo que estava para acontecer, que muitas vezes o Espírito comunicou à alma de Jó, ele, ao invés de tratar aquilo de maneira positiva, dando as mãos para o Senhor, ele temeu aquilo. E quando ele temeu, ele apressou aquele processo na vida dele, ele atraiu aquilo de ruim que tinha para a vida dele. Mas é algo de ruim que ele teria que passar para que pudesse trazer algo de bom para a vida dele. Então a gente vai ver que naquele processo ao qual Jó passou, na verdade Deus estava trabalhando o quê? A confiança de Jó no Senhor e fazendo com que o medo, esse medo que atraiu essas coisas antecipadas para Jó, fossem lançadas fora para que a consciência do amor de Deus viesse a abundar o coração de Jó. E quando essa consciência do amor de Deus que lança fora todo medo abundou no coração de Jó, isso expandiu o coração de Jó. E pelo fato de Jó ter o coração expandido, Deus encontrou ali um lugar onde Deus pôde depositar mais bênçãos. Então a gente vai ver que Jó ele entra numa posição de homem mais rico do mundo, no mundo da época, no começo da sua dor, mas pelo fato do seu coração ter sido expandido, pelo fato do medo ter lançado fora, o coração dele expandiu para que Deus pudesse dar o dobro para ele. Então ele sai 2 vezes mais rico do mundo no final da dor dele. Então muitas dores, o que eu aprendo com isso? O que nós podemos aprender? Que quando nós deixamos o medo embora, nós damos espaço para que Deus venha expandir o nosso coração, e uma vez esse coração expandido, Deus acha ali um lugar fértil para poder depositar mais das suas bênçãos na nossa vida, fazendo com que nós nos tornemos cada vez mais transbordantes, segundo a natureza do Pai. Então quando nós passamos na dor, de mãos dadas com o Senhor, lançando fora todo medo, nosso coração é expandido e nós cada vez mais vamos adquirindo a natureza de Deus nessa terra.
E nós começamos a agir como Deus, e nós vamos vencendo desafios por desafios. Por isso que ali em 2 Coríntios capítulo 3, no final, Paulo vai dizer que nós vamos vivendo cada vez mais numa vida de espírito, de glória em glória e de fé em fé. Mas qual que é essa fé? É a fé positiva, porque a fé negativa vai atrair desgraças. A fé negativa vai fazer com que cada vez mais eu seja dominado pelo medo e eu não entre no destino profético que Deus tem para a tua vida. Entendeu? Isso traz algumas coisas na nossa mente, isso gira algumas chaves de forma positiva, de modo a destravar a nossa mente, ou de forma a nós vivermos uma vida travada. Então começa a ver algumas pessoas vão viver uma vida totalmente travada. Por quê? Porque tem medo de tudo. Então a gente fala, cara, empreende. Eu tenho medo de abrir um comércio e quebrar. Cara, deixa eu dizer um negócio para você. Todas as vezes que você abre um comércio e quebra, você não perdeu, você ganhou em experiência, porque na hora que vier o recurso novamente para a tua mão, você vai abrir outro comércio. E aquele erro que você cometeu no outro, você já não vai cometer mais. Que nós somos burros. A capacidade de Satanás, que nós não temos a capacidade de aprender com os nossos erros passados. Então, quando eu absorvo essa mentalidade de Satanás, que nós não temos capacidade de aprender com os erros passados, eu tenho medo de assumir novos desafios para não viver o mesmo erro que eu vivi lá atrás. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós temos a mente de Cristo, nós já fomos destravados, a nossa consciência ela é positiva. Quando eu estou de mãos dadas com o Senhor, aquele erro que eu cometi lá atrás eu já não cometo mais. Então essa é a dinâmica do pecado, essa é a dinâmica do erro, essa é a dinâmica da progressão. Deus nos chamou para que a gente venha progredir nele. Então começa a ver que o medo é o efeito mais paralisante, é o efeito que Satanás mais tem usado desde a antiguidade, desde o começo de tudo até agora. Então quando a gente vive sob esse domínio do medo, a gente não avança. E o medo ele vai lançando fora todo o amor. O medo você começa a pensar assim, mas será que Deus me ama de verdade? Mas será que o meu marido me ama de verdade? Mas será que vai dar certo? Tome muito cuidado com essa palavra será. Tome cuidado com essa palavra, tome muito cuidado com os pontos de interrogação. Deus não é Deus de ponto de interrogação, a não ser que esse ponto de interrogação seja algo para poder me levar adiante. Então, o ponto de interrogação deve ser o quê? O que está faltando em mim para eu avançar? O que eu preciso desenvolver para avançar? Mas nunca será. Será que Deus, será que tal? Não use mais essa palavra. Comece a usar o ponto de interrogação de forma positiva e não de forma negativa. Comece a usar os pontos da nossa gramática, ou de interrogação, de exclamação, para poder ser positivo em Deus e nunca negativo. Use a tua fala de forma positiva, nunca de forma negativa, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Para finalizar, a gente vai ver, a gente viu Jó, a gente viu Adão, que estavam sob o domínio do medo, e a gente vai ver um rapaz, um menino prodígio chamado Timóteo. A palavra Timóteo quer dizer aquele que honra a Deus. Então o nome dele já dizia que ele era um cara diferente, porque todos aqueles que honram a Deus, que fazem a Deus por honra e não por obrigação, são pessoas especiais. A igreja de Éfeso. E por um certo momento ele começou a se sentir intimidado pelas pessoas que viviam pelo domínio do medo. Os religiosos da época queriam massacrar Timóteo. Porque todo religioso, na verdade, ele não é religioso porque ele é mau. Ele é religioso porque ele tem medo. Então ele cumpre algumas regrinhas que alguns líderes espirituais colocou para ele. Então fala, você tem que rezar tanto, você tem que subir monte, você tem que jejuar 388 dias para poder ser amigo de Deus. Se você não fizer isso, você está errado com Deus. Se você não cumprir algumas regras de Deus, Deus não vai querer mais falar com você. Você vai se tornar abominável a Deus. Isso é o religioso. Então ele faz isso por medo. Ele fala, se eu não fiz, já que eu não faça isso, Deus não queira mais falar comigo.
Então todo relacionamento baseado em medo é um relacionamento destrutivo, é um relacionamento abusivo. Então muitas vezes a gente vai ver que algumas esposas, que muitas vezes o marido é um marido abusivo, é um marido estuprador até. Existem maridos que são estupradores porque só querem chegar na esposa sem carinho nenhum e já querem ter intimidade com ela. Então são maridos violentos, são maridos duros, e essa esposa ela se entrega pelo marido não por amor, mas por medo. Então aquilo vira uma regra destrutiva. O relacionamento vive baseado naquela regra. Eu preciso cumprir essa regra para que ele se agrade de mim. Então eu vou dizer para você, Jesus te ama e ele não precisa que você cumpra nenhuma regra para ele se agradar de você. Ele se agrada de você não por aquilo que você faz, ele se agrada de você porque você é filho. E uma vez que você se percebe como filho amado, não vai ter como você não se relacionar com ele em amor. Então, uma vez que você se relaciona com ele em amor, as regras vão perder o sentido. Não é que você você por uma regra vai deixar de cumprir a regra, não. Por um amor, por um relacionamento, você vai viver o melhor que ele tem para você e as regras perdem o sentido. No relacionamento com Jesus, no relacionamento de amor e de confiança, as regras perdem o sentido. Então algumas pessoas falam, pastor, se eu for para a igreja, eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de beber, vou ter que deixar de fumar, vou ter que deixar de não sei o quê. Você não vai ter que deixar de fazer nada por você mesmo. Mas o relacionamento sincero em amor com Jesus, ele é apaixonante de tal maneira que essas coisas vão perder o sentido para você. Não vai mais fazer a sua cabeça. Eu era cara de balada, eu era cara de bebida, de maconheiro, uma série de coisas. Isso aí perdeu o sentido para mim de tal maneira que eu posso chegar perto de todas essas coisas e não sentir vontade, porque perdeu o sentido. Há um amor maior habitando dentro do meu coração, que pode habitar dentro do seu coração também. Então a gente vai ver esse Timóteo sendo intimidado pelos homens que cumpriam regras, pelos homens que se relacionavam de forma pequena, por um relacionamento de medo com Deus, que eram os religiosos da época, que tentaram abafar o ministério de Timóteo. Sabe, tem gente que, as pessoas que vivem em medo querem te abafar e querem te parar para o destino que Deus tem para a tua vida, porque eles querem ter você como iguais a eles, mas você que está assistindo isso aqui, eu sei que Deus não te trouxe aqui à toa. Deus quer te fazer você romper e você virar uma anomalia no meio deles. Você precisa se tornar uma anomalia no meio das pessoas que vivem baseadas em regras, porque você vai viver por amor. Então, o seu pai espiritual, Paulo, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, ele vai dizer, porque Deus não nos deu o espírito de medo, não nos deu essa motivação de medo, que isso quem deu não foi Deus, mas nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Por que de poder? De poder para você sair dessa zona de medo e romper para um outro nível, que é o quê? Nesse nível do amor, para você se sentir, você se reconhecer, você tomar a atitude e reconhecer que você é amado por Deus. Então o poder para você sair da tua inércia, para você sair da negatividade e ir para o amor de Deus. E esse amor vai te conduzir a uma moderação. O que é essa moderação? É o equilíbrio que eu falei. O medo, ele é ruim quando ele é paralisante. Mas o medo, ele é positivo quando ele é o quê? Uma autopreservação à maneira de Deus. Então, de que você tem que ter esse medo de autopreservativo? Do pecado. Você vai saber que o pecado, você não deve se relacionar com ele. Você deve o quê? Fugir do pecado. Você não tem que enfrentar o pecado, você tem que fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Por quê? Porque você sabe que ali há um medo positivo, há um medo consciente, há um medo preservativo, não um medo paralisante. Então quando ele fala isso para Timóteo, ele fala, sobre a tua vida já foi colocado as mãos, foi profetizado que você seria um cara que profetizaria, você seria um cara rompedor. E a gente vê que Timóteo foi um cara que rompeu nessa terra, assim como você vai romper também, se não viver pelo domínio do medo. A gente tem muito mais para falar sobre medo, mas eu quero parar por aqui e eu rogo a Deus para que esse medo não te domine, para que pensamentos positivos, para que pensamentos do alto venham dominar a tua mente.
Porque para finalizar em Filipenses 4:8 vai dizer que tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que há de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isto domine o seu pensamento. Então o que é? Pensar de forma positiva, pensar sem medo, para atrair o favor de Deus, tá? Lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus. Automaticamente a gente pode crer que sem fé eu estou irritando a Deus. Então para de irritar a Deus a partir de hoje e comece a agradar a Deus com a tua fé positiva. A gente vai fazer uma outra live amanhã ou o dia que der, eu entro aqui, infelizmente não está dando para avisar, mas a gente vai falar sobre fé, que está totalmente conectada com a questão do medo, tá? Compartilha, eu vou jogar esse vídeo igual de ontem no nosso YouTube, ainda não joguei, vou jogar. Assista o YouTube, Alisson Aba, tá? Curta lá, compartilhe, deixe seus comentários lá, dê sugestões de temas pra gente fazer live, pra gente bater papo e interage. Você pode fazer pergunta, tá? Você pode fazer pergunta até depois disso, lá nos comentários. Faça pergunta, pastor, eu queria saber de tal disso, vou ter prazer em te responder, tá bom? Vou ter prazer, que eu quero interagir com vocês, eu quero poder oferecer para vocês algo que está aqui dentro, porque quando eu derramo isso em vocês, Deus dá mais para mim, então eu quero receber mais, porque eu não sou bobo, tá? Então eu quero expandir isso em vocês. Então compartilhe, inscreva no nosso canal, se quiser mais pregações, tem na página da nossa igreja, que é Aba Church, entra lá no YouTube, na Aba Church, tem um monte de mensagem que vai edificar a tua vida, tá? Tenho certeza que vai edificar a tua vida, tá? Um grande beijo, que você não viva por medo, que você seja uma pessoa encorajadora e uma pessoa cheia de coragem. Um grande beijo, amo vocês, tchau, tchau.